Nós damos início aqui a continuidade, nossos trabalhos no dia de hoje, dando continuidade aí a esse nosso curso sobre a reforma trabalhista. Eu faço uma saudação especial a todos os nossos colegas que estão aqui presentes hoje, aos nossos colegas desembargadores, aos colegas juízes e os colegas servidores também. E igualmente faço uma saudação àqueles que nos acompanham lá nos fóruns da Zona Sul, da Zona Leste, lá em Santos e também lá em Guarulhos. O evento está sendo transmitido, como de costume, de forma telepresencial para os que nos acompanham também por esses fóruns. E também relembrar que a nossa palestra, ao final, vai ficar disponibilizada lá no TRTube, que é o nosso canal lá do Tribunal, no YouTube, com todas as considerações e toda, evidentemente, a aula que nós teremos hoje com o professor Raimundo. E aí, já de antemão, passo a apresentação do nosso palestrante. Penso, inclusive, que seriam desnecessárias as apresentações, pois acredito que todos já devem ter lido ou livros ou artigos do professor Raimundo Simão. É uma pessoa de todos nós conhecida e talvez uma das maiores mentes do direito do trabalho hoje aqui no nosso país. É uma alegria muito grande para a Escola Judicial, dentro dos seus 25 anos, poder contar com a presença do professor nesse período de certa forma desafiador para o direito do trabalho no nosso país, né, professor? E, de uma certa maneira, é alegria dentro desse jubileu de prata, então, poder contar com essa palestra hoje que o professor Raimundo nos proferirá. O professor Raimundo Simão de Mello, ele é professor titular do Centro Universitário UDF, lá em Brasília, é membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho e procurador regional do trabalho aposentado. Ele é mestre e doutor em Direito das Relações Sociais pela PUC, aqui de São Paulo, e autor de livros jurídicos, dentre outros, o livro Direito Ambiental do Trabalho e a Saúde do Trabalhador, atuando também como consultor jurídico e advogado. Então, sem maiores delongas, e já desde logo passando a palavra aqui para o nosso palestrante, que é a verdadeira estrela do nosso dia de hoje, agradecendo também a presença, a atenção em atender o convite da Escola Judicial do nosso TRT2. Eu agradeço a sua participação, professor, desde logo, e passo-lhe a palavra para que possa nos brindar aí com suas brilhantes colocações. Cumprimentando a todas e a todos, quero agradecer em primeiro lugar pelo convite feito pela escola do TRT, agradecer pela recepção do doutor Ítalo, doutor Matheus, quero cumprimentar o meu colega de concurso, doutor Edilson. Algumas semanas atrás a gente também corria por aí fazendo concurso, e os juízes, desembargadores que estão aqui ou que estão nos ouvindo por aí, os servidores, dizer que é uma alegria estar aqui, ter essa oportunidade de vir aqui, doutor Ítalo, não para dar uma aula, né, naquele sentido totalmente acadêmico, mas para tentar trocar umas ideias, fazer algumas reflexões sobre esse tema, assim, muito interessante, né, limites da negociação coletiva, e que eu acrescentei aqui na Constituição Federal e na reforma trabalhista, né? O tema é realmente muito interessante, muito importante, é complexo. Eu dizia para o doutor Ito, coincidência, eu vou dar esta mesma aula, amanhã, num curso da Escola Superior do Ministério Público da União em Brasília. Lá são 4 horas. Por isso que eu fiz aqui um roteiro um pouquinho mais longo, tá? Não vai dar para desenvolvê-lo na totalidade aqui. A gente vai tirar alguns aspectos mais importantes para o nosso dia a dia. O tema está dentro de um contexto maior, dentro da minha visão.
dos direitos humanos. E eu quero só lembrar que no dia 10 de dezembro de 2018, completará 70 anos um dos mais importantes instrumentos mundiais sobre direitos humanos. Refiro-me à Declaração Universal dos Direitos do Homem, que foi aprovada exatamente em 10 de dezembro de 1948, depois que o mundo passou por grandes atrocidades, como todos nós sabemos, especialmente por conta da ganância do ser humano. Porque quem governa os países, quem administra, não são robôs, são pessoas, são seres humanos que têm muitas pretensões. O poder é uma delas, e às vezes tudo faz para obter o poder. É certo que a partir da Declaração Universal dos Direitos do Homem, outros muitos tratados internacionais foram aprovados, e muitos deles pelo Brasil, com a participação do Brasil. Com avanços, nós tivemos muitos importantes avanços sobre os direitos humanos. E o direito do trabalho está dentro dos direitos humanos? Me parece que, induvidosamente, sim. Nesse aspecto, até a nossa Constituição de 88 foi bem clara, bem abrangente, né? Quando, inclusive, coloca o trabalho no patamar de direitos humanos. Quando ela diz, por exemplo, lá no artigo 170, que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, no trabalho digno, no trabalho decente, não é? São fundamentos da nossa Constituição de 88 que realmente acompanhou essa evolução mundial. Mas não podemos negar que, claro que o mundo vem mudando, são muitas mudanças que vêm acontecendo. O capital tem a sua influência muito importante no mundo. Como dizem especialistas, o capital influencia os governos, os estados, interfere na soberania dos estados. É preciso, então, fazer uma reflexão diante das agressividades e, como dizem alguns, até numa aliança dos estados hegemônicos com os interesses privados transnacionais. A globalização, que tem um papel importantíssimo no mundo inteiro, em minutos e em segundos, é capaz de trazer consideráveis alterações. Quando nós hoje estamos vivendo aqui no Brasil, por exemplo, uma reforma trabalhista, essa reforma do ano passado, não se trata de um processo específico do Brasil, localizado apenas no Brasil. Não, isso está dentro de um contexto da globalização, desses chamados interesses
transnacionais. Sabem todos da crise de 2008, que atingiu bastante aí a Europa, especialmente, quando o capitalismo impôs austeridade econômica, com reformas trabalhistas naqueles países. A Itália, veja, semana passada a gente viu e ouviu a notícia de que, por conta da troca do primeiro-ministro, estão pensando de fazer uma reforma da reforma, no sentido de amenizar aquela reforma que foi feita a partir de 2008. Em Portugal, lá estive há um mês, mais ou menos, fui participar de um evento da Jutra, muito interessante, e tivemos a oportunidade de conversar com pessoas do meio. Portugal também teve uma virada. Lá as esquerdas se uniram, mesmo com divergências, para não deixar a direita tomar conta, assumir o poder. E assumiram alguns compromissos e que agora estão tentando colocar em prática. Um deles é de uma reforma da reforma. Na semana do evento de que participei, estavam discutindo, por exemplo, a questão do contrato a prazo. Porque naquela reforma estabeleceram 3 anos, prazo de 3 anos. E a prática vem mostrando que não é bom. Isso é ruim para a sociedade, é ruim para a economia. E outras questões de precarização, de contratos de trabalho, que realmente tem sido a tônica nessas reformas trabalhistas. Não é? A Espanha nem diga, né, dos desastres que vem acontecendo lá, é uma grande precarização. Eu tive lá também há um ano, também num curso, e aí a gente tem a oportunidade de ter contato com as pessoas do meio. Então, não é à toa, quer dizer, não é isolada essa questão do Brasil. Eu me lembro, doutor Edilson, que num dos painéis de que eu participei, junto com uma desembargadora, que não é do trabalho, porque lá não tem justiça do trabalho, mas é, digamos que uma seção da justiça comum que cuida das questões trabalhistas. Então nós fizemos, porque esse evento foi muito interessante, ele é paritário. Todo o painel, você tinha 2 participantes, um brasileiro e um português. E um deles, de que eu participei, foi muito interessante, foi sobre o dano moral. Então era para a gente fazer um debate, uma avaliação sobre o dano moral Brasil Brasil e Portugal. E aqui só um parênteses, dentro do projeto lá do UDF, nós estamos fazendo agora um estudo muito interessante, uma pesquisa, pesquisadores do UDF, que tem um mestrado muito interessante em Brasília agora, sobre relações trabalhistas e sociais, junto com a Itália, sobre a questão do dano laboral, para no final deste ano, juntarmos a pesquisa dos 2 países e escrever um livro lá e aqui no Brasil, sobre dano laboral, como foi dado, numa comparação Brasil e Itália, só fechando parênteses, né? Interessante. Mas aí, gente, eu me assustei com a discussão. Eu levei tanto material, porque material sobre dano moral, hoje aqui no direito do trabalho, nós temos muito, né? E a desembargadora levou 3 ou 4 casos. E são casos que todo mundo conhece. Porque ela falava e alguém da plateia, um professor, um outro desembargador, complementava. Não, mas teve mais uma peculiaridade, assim. Ou seja, por exemplo, lá, a questão do dano moral, laboral, é pouco utilizado. Por conta da sucumbência, como qualquer outro pedido, as custas processuais lá são muito caras.
Um advogado, a gente viu que era advogado trabalhista, bem atuante, ele pediu a palavra, se levantou e falou, olha, aqui em Portugal tem assistência judiciária gratuita depois da reforma, só quem mora debaixo da ponte. A verdade é essa, toda essa discussão, a verdade é isso. Então veja em que contexto nós estamos. Nós estamos dentro desse contexto geral. Norberto Bobbio, conhecido de todos, né, um filósofo muito importante, jurista, italiano, falecido há uns 2, 3, 4 anos, em 1967, numa conferência de Turim, ele já fez um alerta bem interessante, dizendo o seguinte, que o problema, hoje, naquela época já, não é mais de fundamentar os direitos humanos, mas sim de protegê-los, para impedir que, apesar das declarações solenes, que são muitas, né, esses direitos sejam continuamente violados, porque é isso que a gente vê no mundo inteiro. Um outro filósofo, jurista, ou juslaboralista, chamado Nestor de Buén, ele era espanhol e se naturalizou mexicano e viveu muitos anos da vida dele lá no México. Morreu com 90 anos, teve uma atuação extraordinária. Nestor de Buén, em 1997, portanto há 21 anos, escreveu um livro, cujo título era e é El Estado de Malestar. É muito interessante. A gente encontra aqui nos sebos. Também, quem quiser, foi feito um resumo e publicado um artigo na LTR, na revista da LTR, 98 ou 99. O resumo da reflexão do Nestor de Buén foi o seguinte: ele fez ali uma avaliação sobre o direito do trabalho, dividindo em 3 etapas, em 3 séculos, assim que ele chamou. Falou um primeiro século de lutas, muitas lutas até sangrentas, quando os trabalhadores na Revolução Industrial, diante das indignidades, muitas horas de trabalho, jornadas de 14, 16 horas, etc, etc. Eles chegavam à irritação de quebrar máquinas, reagiam quebrando máquinas, porque não tinham sequer organização. Aí, a partir daí, conseguiram se organizar nas corporações, que não eram muito lá essas coisas, depois em sindicatos, exatamente para poderem bem e melhor reivindicar condições de trabalho. E com isso, negociar. Olha aí onde nascem as negociações coletivas. Mas voltando a Nestor de Buén, ele diz: o primeiro século foi aquele de luta, de muitas lutas. O segundo século foi um século de muitas e importantes conquistas, inclusive por meio das negociações coletivas. Os sindicatos, dependendo do país, claro, com uma certa organização, alguns com boas organizações, como por exemplo na Europa, né? E os trabalhadores obtiveram muitas e importantes conquistas. O Brasil talvez não tenha tido assim extraordinárias, mas teve. O Brasil obteve também algumas importantes conquistas, e eu peço permissão até para dizer de uma delas, porque eu vi nascer. E como, doutor Edilson, a história é interessante, a história nem sempre é escrita. A verdadeira história está na cabeça das pessoas. E como nem sempre ela é escrita, as pessoas se vão
E cadê a história? Eu me lembro que eu era estagiário de Direito no 5º ano e fazia plantão, atendia num sindicato, sindicatos metalúrgicos de São Bernardo, atendendo trabalhador no plantão. Aí chega um trabalhador novo, uns 20 e poucos anos, e disse o seguinte, a queixa dele, que foi mandado embora de uma empresa e que ele não conseguia mais arrumar emprego em lugar nenhum. Ele até passava nos testes, era aprovado, mandavam voltar para a contratação e não acontecia. Eu falei, mas por quê? O que acontece? Ele, assim, naquele gesto muito natural, ele abriu a camisa e mostrou um acidente que ele tinha sofrido. Ele era soldador. E um tubo de oxigênio explodiu e atingiu toda essa parte dele, aqui, e ficou aquela mancha, sabe aquela cicatriz com uma mancha feia realmente. E ele dizia que desconfiava que era por conta daquilo ali. Então ele me questionava se não tinha uma solução. Como? Foi lá que ele sofreu o acidente. Aquela empresa não tinha nada a ver. E eu, 5º ano, imagina, a gente acha que já sabe tudo, né? De gravata, fazendo plantão. Falei, não, imagina, isso aqui é uma injustiça mesmo. Sabe, aquela coisa natural. Assina uma procuração aí que eu vou processar a empresa, nós vamos resolver o seu problema. Aí quando eu me sento para redigir a petição inicial, cadê o fundamento? Cadê o fundamento jurídico? Vou me socorrer dos advogados antigos? Olha, não tem, isso aí não existe, realmente, olha, é lamentável, mas não tem. Mas eu lembro um advogado bem antigo, né, falou, olha, procura um diretor do sindicato e procurem essa empresa, vão negociar com a empresa. Foi uma assim, das primeiras vezes que eu vi assim, negociar, vão negociar, e eu falava, porque a gente não tem experiência nenhuma, mas aí, a gente vai conseguir? Ele falou, meu filho, olha, só Deus sabe, mas esse é o papel do sindicato. E eu fui realmente, procurei um diretor e fui negociar numa metalúrgica de Diadema. Foram 2 meses de negociações. Era um italiano o dono da empresa. E no final das contas, nós conseguimos a readmissão daquele trabalhador por questões humanitárias. Não tinha, por questões humanitárias. Então aquilo foi assim, uma vitória enorme. Aí o sindicato, especialmente os metalúrgicos, e São Bernardo foi o pivô mesmo, colocou como bandeira de reivindicação. Porque quando havia aqueles cortes nas empresas, chamado, desculpe aqui, mas são aquelas expressões de chão de fábrica, né? Vai ter um facão na Volks, vai ter um facão na Ford, as grandes empresas da época. Quem que entrava em primeiro lugar no facão? Os acidentados e doentes do trabalho. Era isso, todo mundo sabia. Então, aí ocorreram aqueles movimentos, todo mundo sabe, começaram em 78, 79, 80 foi a mais importante greve, de 41 dias, etc. Foi exatamente quando conseguiram na negociação. Essa cláusula da estabilidade até a aposentadoria, nós sabemos que hoje alguns sindicatos já flexibilizaram e hoje, por exemplo, essa estabilidade, porque é lógico que ela tem um alcance social tremendo para o trabalhador, né? Por outro lado, tem um ônus para a empresa, sem dúvida alguma. Imagina, aquele trabalhador lá com 25 anos, teria estabilidade até se aposentar. Então é um ônus muito grande. Hoje, uma grande guerra do setor econômico é acabar com essa estabilidade. Esse é um grande... E são coisas que não aparecem no dia a dia. Papel muito importante dentro da reforma trabalhista. Então não é à toa que aparece um negociado sobre o legislado. Porque o sindicato diz, não, mas nós não podemos, poxa vida, isso aqui é uma cláusula da maior importância, nós não podemos negociar isso aqui, nós não podemos e tal. Não, agora
pela reforma está liberado, não é isso? A reforma diz que o negociado estabelece lá exemplificamente casos que a reforma pode, que a negociação coletiva pode ser praticada em péjos. Bem, como eu disse, eu trouxe aqui um roteiro para reflexões. O que é negociação coletiva? É a base de formação do direito do trabalho, meus amigos. Negociação coletiva é a base de formação do direito do trabalho. Ela é tão importante, ela é tão necessária, porque ela se destina ao que? A regular as relações entre capital e trabalho. Pacificar os conflitos, que são muitos. Por quê? Nós temos o capital de um lado e o trabalho do outro, cada um com seus objetivos. Ontem eu fazia uma palestra em Santo André para sindicalistas e empresários. Foi interessante, para discutir terceirização. Eu até estranhei. Bem, eu não estou vindo aqui, porque normalmente é assim, o pessoal espera. Eu não estou vindo, quando me fizeram um convite, eu não vou defender terceirização. Não vou, nós temos uma lei que está aí, que autorizou, eu vou discutir a lei, fazer reflexões com vocês, não para chegar aqui e dizer que terceirização é coisa boa, ou que terceirização... Eu vou para fazer uma reflexão sobre as questões legais da terceirização. Muito bem, mas, então veja o papel da negociação, é isso. A negociação é importante. A negociação, nós aprendemos a fazer negociação, e olha que nessa vida eu já fiz muitas. 20 anos como advogado, completei esse ano. E 20 anos que eu fiquei e um pouquinho mais no Ministério Público. A vida inteira atuando. Sabe que as coisas chamam a gente, né? Quando eu estava no Ministério Público, o pessoal pedia aquelas negociações e eu dizia, vocês querem? Tudo bem, eu estou aqui para fazer a mediação, sem pressa, mas com um compromisso, para resolver. Nós vamos sentar, não é isso que faz aí nos outros países? Ninguém depende da justiça, do trabalho, tem um compromisso de resolver. E assim, fiz negociações de 10 horas, sabe? Então, é importante a negociação, nós sabemos e conhecemos assim, buscando melhorias, conquistas, exatamente dentro desse segundo século que disse Nestor de Boém, de conquistas. E aí, voltando a Nestor de Boém, do que se trata o terceiro século? É exatamente o que ele diz, do estado do mal-estar. E ele justifica, em resumo, dizendo o seguinte, por quê? Lembram-se da Margaret Thatcher, do Ronald Reagan, que na época os dois tiveram influência muito grande no mundo. Ancorados por um economista chamado Friedman, qualquer coisa Friedman, da escola de Chicago. Newton, né? Milton Friedman, exatamente, da escola de Chicago. A filosofia é essa, olha, o Estado não tem nada a ver com o problema de vocês. Essa questão do subsídio, não é problema de Estado. Essas questões é para serem resolvidas em família, no dia a dia. Você, doutor Ito, se vire, se procura, né? Nada de... E isso foi um início muito importante da política neoliberal. Não há a menor dúvida, né? Aqui no Brasil houve um certo momento aí que queriam impulsionar, não foi possível, mudou de governo, é aquela coisa. Isso tem a ver com os governos que estão no poder, sem dúvida alguma. Então, nesse aspecto, ele diz, é o estado do mal-estar porque escolheram, dentro dessa filosofia, duas vítimas importantes. Tudo joga na responsabilidade delas.
pelos desmandos, pelos problemas que acontecem nos países. O direito do trabalho e o direito de seguridade social. Olha que interessante. Aí ele já dava os exemplos do Chile, de outros países que acabaram com a previdência oficial. Vejam o que está acontecendo hoje no Chile. As pessoas não têm aposentadoria, gente. A maioria não consegue aposentadoria porque é privatizado, né? Não consegue aposentadoria de um salário mínimo. Estão tentando voltar. Enfim, fechando isso, quer dizer, ele disse isso há 21 anos, a gente nem dava assim aquela devida importância. Parece que ele está dizendo isso hoje, não é? O que nós estamos vendo aqui? O que a gente viu do ano passado para cá? É essa questão, o discurso, o direito do trabalho é o responsável pelas mazelas, pelos problemas econômicos, pelo desemprego e a seguridade social. E especialmente a seguridade social do servidor público. Não é isso? Não já acabaram com as aposentadorias, quer dizer, quase acabaram aí com as aposentadorias no serviço público? Quer dizer, as coisas vêm acontecendo, então não é da noite para o dia, a coisa é estruturada, E aí, quando a gente chega aqui na questão da negociação coletiva, dentro do seu importante papel, não tem como não lembrar, pelo menos, que não dá para a gente debater tudo aqui, negociação coletiva na visão da OIT. A OIT tem um papel muito importante, todo mundo sabe, né, nas relações de trabalho, esse órgão tripartite. O Brasil é signatário de importantes convenções da OIT, como a Convenção 98, que trata exatamente do direito de organização sindical e, em especial, do direito de negociação coletiva. A 151, Relações de Trabalho na Administração Pública, né, com negociação coletiva na administração pública, que, embora o Brasil tenha ratificado essa convenção, tem negociação coletiva na administração pública? Não tem, não existe. Né? A Convenção 154, que é de incentivo à negociação coletiva. Agora, dentro da filosofia da OIT, o papel e a importância da negociação coletiva é para atuar acima da lei, criando melhores condições de trabalho. Como regra, claro, respeitando as características de cada país, de cada momento. Esses dias nós participamos da banca do Dr. Davi Meirelles, doutorado aqui na PUC. Ele tratou da negociação coletiva e, interessante, fazendo um corte, a negociação coletiva em momento de crise, né? Dr. Davi, uma experiência enorme, né, nesse campo, foi advogado dos sindicatos metalúrgicos e continua hoje aqui na seção de dissídios coletivos. Ele tem experiência teórica e fez uma importante defesa lá na PUC. Não essa negociação coletiva que foi colocada na reforma, mas negociação coletiva em momentos de crise para resolver um problema local, numa empresa, numa região. Quantas vezes sindicatos metalúrgicos aqui do ABC fez importantes negociações coletivas e algumas delas até contrárias à lei, e a Justiça do Trabalho avalizou. Me refiro a um momento muito importante, deve ter mais de 10 anos, a Volks ameaçou sair de São Bernardo, e era uma ameaça séria. Ameaçou sair de São Bernardo do Campo. E veja, eles têm negociação intensa. O presidente do sindicato de São Bernardo pegou um avião, porque eles têm negociação, não conseguiram aqui, ele pegou um avião e foi conversar, foi negociar com o presidente da Volks lá na Alemanha. E depois disso fizeram um acordo, com a interferência da Alemanha, fizeram um acordo para a Volks continuar em São Bernardo, criaram uma estabilidade por, não sei, 3, 4 anos, criaram garantia de emprego, que não é estabilidade, mas patamar de emprego.
E ainda, porque era uma crise que estava passando, ainda criaram uma PLR, dividida em 12 meses. Pode, pela lei? Não, pela lei seria em 2, né? E aí o sindicato não assume, foi dentro de um contexto. Foi uma negociação para precarizar, para prejudicar os trabalhadores? Não foi. E é assim que eu acho que a gente tem que examinar, dentro do contexto. Muito pelo contrário. Os trabalhadores, então, por advogados particulares, entraram com ações. O sindicato não entrou com ações sobre aquela questão para dar natureza salarial. Bom, a questão, enfim, foi parar no TST, com decisões a favor e contra. Lembram-se, o TST finalmente avalizou, reconheceu aquela negociação que estava, eu não sei nem se dá para dizer acima da lei, abaixo da lei, não é nem bem isso, né? É um caso interessante, o TST validou, fez até o MOJ para validar aquilo ali, né? Então, por isso é importante que eu dizia, aquela reflexão que o Dr. Davi fez, cujo livro, da tese dele, estava até conversando agora, está saindo aí pela LTR. A negociação coletiva pela OIT visa implementar o princípio da norma mais favorável. Lembra-se que nós aprendemos as primeiras lições de direito do trabalho, os princípios de direito do trabalho, a norma mais favorável. Isso é o princípio da negociação coletiva na OIT, claro, como regra, ressalvando situações particulares, momentos, inclusive de crise. Mas assim, coisa passageira. Não você aproveitar uma crise para fazer uma reforma que vai vigorar pela vida inteira. Bem, a negociação coletiva no Brasil, com a Constituição de 88, sem dúvida alguma que foi muito prestigiada. Até antes era muito ruim a negociação coletiva. Somente sindicatos fortes conseguiam, que nem, por exemplo, sindicatos metalúrgicos, pessoal do ABC, né, conseguiram aquelas conquistas em 1980, foi antes da Constituição de 88. Mas aquilo ali foi dentro de uma luta, porque nós tínhamos um sistema de grande intervenção do Estado na organização sindical. Os sindicatos começavam uma greve, o que acontecia? Uma intervenção do Ministério do Trabalho. Foi o que aconteceu, por exemplo, em 1980, o Lula era o presidente do sindicato. Ele e vários outros foram presos por conta da greve, condenados a tantos anos e etc., por conta da greve. Mas o fato sociológico é muito importante. Era uma greve que já estava esmorecendo. Quando o governo fez a intervenção no sindicato, caçou os direitos dos dirigentes, prendeu vários deles, a greve que estava acabando se fortaleceu, durou 41 dias sem direção no sindicato. Então isso é um fato para os historiadores, para os sociólogos, assim, extraordinário, né? Mas isso não era no Brasil inteiro. A Constituição de 88, inclusive por conta desses movimentos aí, do ABC, sem dúvida, que se espalharam depois pelo Brasil, servidor público não fazia greve, começaram a fazer, mesmo na época da ditadura, e sem que a lei permitisse, muito pelo contrário, a lei proibia expressamente o servidor público, proibia a greve na atividade essencial, mas é aquela coisa que nem uma panela de pressão. O povo, os movimentos sociais vão se organizando e findam passando por cima da lei, quando a lei dá as costas aos fatos sociais. Mas a Constituição de 88, sem dúvida que nessa parte da organização sindical, foi o resultado daqueles movimentos. Em primeiro lugar, afastou a intervenção do Estado na organização sindical. Isso é um ponto importante. Hoje você não vê mais o Estado afastar o dirigente sindical administrativamente. Ele pode até ser afastado por uma decisão judicial, por problemas que ele venha a cometer, né?
E o direito de greve, que foi reconhecido, não é isso? E a valorização da negociação coletiva. É o que nós temos. E a própria Constituição Federal, veja, o que ela diz no artigo 7º quer dizer, isso aqui é o núcleo do direito do trabalho, para mim, que são direitos dos trabalhadores, além de outros que visam a melhoria da sua condição social. Quer dizer, o princípio da norma mais favorável. Isso aqui é o manto da Constituição. Olha, você pode não gostar, meu amigo, eu posso não gostar, é a Constituição Federal, como se diz, mude a Constituição Federal, né? Ela então reconhece as convenções. Olha que interessante nesse inciso 14, quando ela diz, antes no 6, é direito do trabalhador e redutibilidade de salário, salvo convenção, salvo negociação coletiva. Quer dizer, o salário é um dos mais importantes direitos do trabalhador. A Constituição Federal falou, olha, o salário pode ser reduzido, pode até ser reduzido por convenção coletiva, por negociação coletiva. Isso para atender, porque tem uma lei específica que trata do tema, para atender uma situação passageira, de 3 meses, se não estou enganado, e com algumas exigências, não é? Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos, salvo negociação coletiva também. Então a Constituição de 88 prestigiou realmente a negociação coletiva. Agora, nessa linha, vem aquela reforma constitucional de 2004, com a emenda 45, e criou aqui um negócio meio interessante, o chamado comum acordo, né, dizendo que o ajuizamento do dissídio coletivo, quando a negociação não vinga, deve ser submetido ao comum acordo. Tem que as duas partes concordarem. É um problema que vem trazendo muitos problemas aí no dia a dia, porque tem setor patronal, tem empresa especialmente, não negocia de maneira alguma e também não aceita o dissídio coletivo. Quer dizer, então o assunto fica sem solução. Aí o TST o que fez? Vendo essa questão social, alterou aquela súmula 277, dizendo, olha, fica assegurada aquele benefício até que as partes negociem. Quer dizer, para o TST, para a Justiça do Trabalho, o objetivo foi, vai negociar, tem que negociar. Qual foi uma das primeiras coisas agora na reforma? Foi acabar com isso, não foi? Bom, primeiro o Supremo já cassou a súmula. Como alguns dizem, a reforma começou no Supremo. Algumas questões começaram já no Supremo. Negociado sobre o legislado, essa questão da ultratividade. Aí agora a reforma vem e diz claramente que, vamos na transparência, que tem algumas... Veja, qual é o objetivo do legislador na reforma trabalhista de 2017 em relação à negociação coletiva? Eu não tenho a menor dúvida. O objetivo foi negociar abaixo da lei. Também assim, meu caro doutor Adilson, você pode não gostar, você pode entender diferente, tem problema. Nós não vamos brigar. Conversava com o doutor Ítalo agora no intervalo. A gente participa de vários grupos, WhatsApp, etc, etc. Tem grupo de juízes, tem grupo de juízes com procuradores, tem grupo de advogados, grupo da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, onde todo mundo é capa preta, né? Imaginem as discussões. E triste. Amigos perdem a amizade por conta das divergências. Eu lembrava, essa semana, essa ou na outra, saiu aí a notícia, o ministro Fachin deu um despacho sobre a contribuição sindical na ADIM. Ele deu um despacho e dizendo claramente que
ele disse que ele é a favor da contribuição sindical. Não deu a liminar porque vai submeter ao plenário no dia 28. Isso, por exemplo, caiu lá no grupo lá da academia. Meus amigos, começou aquela discussão. E o que a gente dizia? O primeiro argumento é um argumento normal. E normalmente o que a gente está vendo, tristemente, o segundo e o doutor Ítalo classificou bem. Como é que se falou? É de desqualificar o interlocutor. Aí quando você desqualifica o interlocutor, aí as coisas saem do normal e aí as amizades se perdem. Quer dizer, então a gente precisa voltar a discutir, a ter diálogo civilizado, respeitar o que o outro pensa, não é? Então, para mim, assim, claro, respeitando quem pensa diferente, o objetivo foi esse, negociar abaixo da lei. Não, o objetivo foi fortalecer a negociação coletiva. Não foi, sabe por quê? Veja um item importante para a negociação, super importante, e que a Justiça do Trabalho, com muito custo, construiu. Demissão em massa. E, aliás, foi aqui esse tribunal. O primeiro caso, relatado pela doutora Ivani. Na crise de 2009, uma demissão em massa, greve, a doutora Ivani foi a relatora, a sessão inteira votou no sentido de que a demissão em massa não é igual a uma demissão individual, porque ela traz consequências sociais gravíssimas. E não é isso mesmo. Então isso tem que passar por um diálogo, não que exista estabilidade, mas um diálogo com o sindicato representando os trabalhadores, para se procurar amenizar os efeitos nocivos sociais dessa demissão em massa. O TST acolheu, firmou jurisprudência norte a sul. Demissão em massa, você tem que negociar. O que fez a reforma? Num artigo 477, parágrafo tal, diz o seguinte: demissão em massa, demissão coletiva e demissão individual são iguais. Ela diz, claro, são iguais e não precisa mais de negociação coletiva. Mas a negociação coletiva não é importante? Jornada 12 por 36. Esse problema polêmico, a vida inteira que a gente enfrentou, finalmente a Justiça do Trabalho, o TST até fez súmula, né, dizendo que poderia em certas situações, mas mediante a negociação coletiva. O que fez a reforma? A jornada 36 ela pode existir em qualquer atividade. Veja, agora não tem mais. Em qualquer atividade, doutor Ita, por meio de negociação, por acordo, convenção ou negociação individual. Ou negociação individual. Essas negociações... Veja, o setor de saúde, por exemplo, é um dos setores que mais aplica essa, e era por negociação. E eu me lembro que ano passado, porque as coisas sempre têm ocorreu uma greve de servidores de uma fundação lá de Bauru, ou de Ribeirão Preto. 54 dias de greve, pessoal do hospital. 54 dias. E eu atuando lá no dissídio coletivo, várias audiências, tentando um acordo, nada. Por quê? Porque eles estavam há 2 anos sem dissídio coletivo, sem nada, sem um reajuste. Mas qualquer outro ponto principal. Era a jornada de 12 por 36, que incrivelmente era a empresa que queria tirar. Por que a empresa queria tirar? Porque há mais de 10 anos, eles têm um acordo coletivo, repetido anualmente, com essa jornada de 12 por 36, mas com vários benefícios para compensá-la. Várias folgas, por exemplo, para compensá-la.
Aí há 2 anos a empresa já não negociava mais. E o pessoal fez a greve por 54 dias e queria fazer mais. O presidente do tribunal um dia veio junto com, foram 3 juízes, para tentar, olha gente, vamos suspender e tal. Aí suspenderam, depois o tribunal julgou o tecido coletivo, deu razão para eles, etc. Então as coisas não são assim por acaso que acontece. Lembram-se que depois da reforma fizeram uma medida provisória? Diz que era para acertar alguns itens. Nessa questão da jornada 12 por 36, aí tiraram o individual, falou, pode por negociação coletiva, salvo no setor da saúde. Essa pode ser por individual, porque é o setor onde mais existe essa negociação coletiva. Veja uma outra questão interessante da negociação coletiva. A lei, e aqui é o seguinte, eu não vou mais nem seguir, porque não dá, eu vou falar mais umas 2 palavras e depois a gente troca ideias no debate. Veja o seguinte, o artigo 611, quando ele fala da negociação coletiva prevalecendo sobre a lei, fala claramente. Aí ele cita vários itens, exemplificativamente, porque alguns não caíram ainda, são esses, não, ali é exemplificativamente. Aí ele diz, o legislador, que não pode haver negociação coletiva sobre normas a respeito de saúde e segurança do trabalho. Porque no mundo inteiro nós aprendemos que no mundo inteiro são normas inderrogáveis, porque diz respeito à vida, à saúde, à integridade das pessoas. Mesmo sendo importante, como é importante a negociação coletiva, ela encontra limites nas normas de saúde e segurança. A Justiça do Trabalho reconheceu isso, até o TST, que fez a súmula 477, não é? Dizendo que é inválida a negociação coletiva sobre normas de saúde e segurança do trabalho quando para baixo. Para cima não há problema. O problema é quando for contrária à lei. Porque se trata de norma de ordem pública, inderrogável ao talante das partes. Não é isso? Então isso sempre foi um problema. Porque os juízes julgam regra geral com base na súmula do TST. E as empresas perdiam. Qual a solução para resolver isso? Num parágrafo do artigo, agora 611b, num parágrafo, diz o legislador: não são normas de saúde e segurança do trabalho aquelas que tratam sobre jornada de trabalho e intervalos. Aí é difícil. Aí, por mais que você queira, é difícil você defender esse tipo de coisa. Porque, meus amigos, jornada de trabalho, um dos maiores problemas da humanidade trabalhadora, uma das mais importantes reivindicações e lutas dos trabalhadores. Lembram-se na Revolução Industrial, as jornadas de 12, 14 horas, 16 horas. Crianças, mulheres. Aí agora, num passe de mágica, não é mais norma de saúde e segurança. Aí não tem jeito. A gente que tem atuação acadêmica e prática não tem jeito de não combinar os fatos teóricos com a prática. Na próxima sessão de dissídio coletivo aqui desse tribunal, semana que vem, acho que é quarta-feira, o tribunal vai julgar um caso importantíssimo sobre uma greve ambiental.
Já ouviram falar greve ambiental? A gente discutia isso lá na academia e virou aí tese e tal. Greve ambiental é aquela greve por melhores condições de trabalho e que não se submete aos mesmos requisitos de uma greve normal, acolhendo até a jurisprudência do TST. Diz, olha, salário, por exemplo, tão importante que a greve não requer aquelas formalidades. Aí, esse processo vai ser julgado agora, que eu falei. Já começou o julgamento no mês de fevereiro. Foi suspenso e voltará a julgamento. Sobre uma greve ambiental que ocorreu em 2016. Inédito. Os trabalhadores pararam, não pediram aumento salarial, nada. Fizeram a greve em cima de 8 itens. Condições de trabalho. Um deles, jornada exaustiva. Eles são entregadores de bebida. Aquele pessoal pega o caminhão às 6 da manhã e sai. E só pode voltar quando entregar e vender toda a bebida. Aí tem vários outros problemas. Em dinheiro, são assaltados, tem que pagar. O trabalho é muito pesado. O cara fica o dia inteiro carregando caixa. Havia uma situação, eram 2 ajudantes por caminhão, reduziram para 1. E aí outros, tudo questão de saúde e segurança. Jornada de 16 horas registrada. Não é assim de... registrada. Aí envolve 2 terceirizadas e uma grande empresa. Que eu nem sei se é multinacional, eu acho que é. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Isso, olha, não tenho nada a ver. Se isso aconteceu, é um fato assim extraordinário. Aí o caso vai para o Ministério Público, que instaura inquérito civil, vai para o Ministério do Trabalho fazer fiscalização, vai para o Sereste examinar os trabalhadores. Olha, um caso assim, gente, olha, eu conversava agora com um desembargador, falei, isso aqui é uma aula, isso aqui dá um livro. Aí o próprio Ministério Público junta um outro caso envolvendo aquela mesma empresa em Guarujá, que terminou com uma sentença do juiz, reconhecendo jornada de 17 horas. Não era 16, não. 17 horas. Dumping social, etc, etc. Então a gente fica imaginando, será que tem a ver com isso? Porque a reforma foi muito apressada, não foi? Bastante apressada, não foi discutida, tinha que aprovar. Lembram-se, o Senado falou, olha, até precisa mexer, mas não vamos mexer porque tem que aprovar. Depois resolve por medida provisória e na verdade não resolveu nada. Vejam, outras questões interessantes aí, olha, negociação individual, banco de horas, negociação individual para prorrogação da jornada, negociação individual para compensar jornada, tem aquela questão do super empregado, não é isso? Aquele empregado que ganha acima de 2, o hiperempregado, acima de 2 tetos da Previdência. A negociação é individual. Então, houve valorização mesmo da negociação coletiva? Se queria negociação coletiva verdadeira? E tem um outro aspecto que não podemos deixar, embora não dá para discutir. Foi muito bem pensada. Tem alguns sindicatos aí porque o movimento sindical está muito capenga, desculpe a expressão, muito fraco aí pelo Brasil. Aqui a gente ainda tem uns sindicatos, né, mais fortes e tal, mas estão muito fracos os sindicatos. Mas tem uns que ainda vão para a luta. Nem esse, por exemplo, que bancou a greve ambiental, mesmo com interdito, todas aquelas coisas, demissão em massa dos trabalhadores durante a greve, etc, etc. Então, assim, voltando, aí o que fizeram? Como tem esses sindicatos aí que ainda faz alguma coisa,
é preciso fazer algo nesse sentido. Aí o que fizeram? Acabaram com o custeio. E aqui, olha, pelo amor de Deus, eu não estou aqui para defender a chamada contribuição obrigatória. Mesmo ligado ao sindicato por muito tempo, hoje o assessório sindicato, eu nunca defendi contribuição sindical obrigatória, até porque eu atuei numa área do movimento sindical que em algum momento chegou a entramos com ações judiciais para não cobrar contribuição sindical obrigatória. Aí no final se perdeu para o governo, porque ele tem aquela participação que era de 20% e etc, etc. Então não tem nenhum problema. Agora, a questão é que não dá para aplaudir a forma como fizer. Quer dizer, você acaba com a contribuição sindical, sem transição, sem criar nenhum outro mecanismo, e ainda impede que os trabalhadores criem por negociação coletiva, artigo 611, etc, etc. Então a situação, os sindicatos estão hoje na ruína, estavam ruins. Hoje os sindicatos estão na ruína. Como é que você vai ter então uma negociação coletiva equilibrada? Será? Essa é a grande questão. Bem, olha o que faz aqui ainda a reforma. Olha que interessante, muito bem estruturada. A Justiça do Trabalho, que sempre teve um papel importante junto com o Ministério Público nessa questão do controle, porque a negociação coletiva é importante, mas ela não é tudo, que não tem nada ilimitado. Ela encontra limites exatamente naquelas normas de ordem pública e etc. Aí o que faz agora a reforma? A Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico. A Justiça do Trabalho terá atuação mínima, intervenção mínima na autonomia. Ou seja, o que quis? Pode negociar abaixo da lei e a Justiça do Trabalho não vai interferir nisso. Então fica aqui outras questões que nós temos muito importantes, questões de atos antissindicais aí que enfraquecem movimentação, greve, etc, etc, né? Fica uma questão, uma reflexão aí para vocês. Realmente, diante dos comandos constitucionais, convencionais, nós temos convenções da OIT, assinadas pelo Brasil, são convenções de direitos humanos. Diante de tudo isso, por exemplo, a Justiça do Trabalho e o Ministério Público estão impedidos de fazer um controle da legalidade das negociações coletivas, aquelas que vierem a ser feitas exatamente para reduzir direitos, para tirar direitos, para piorar a situação dos trabalhadores, não é? Diante de todos os comandos constitucionais que todos nós conhecemos muito bem. Vamos ver o que vai acontecer. Bem, o último fato importante, apenas para lembrar, muitos já viram, é que o Brasil passou a figurar na lista da OIT por suposta violação às normas internacionais do trabalho. Por conta de queixas feitas por centrais sindicais e pelo Ministério Público do Trabalho. Está acontecendo agora a conferência 107 na OIT. E os peritos reconheceram agora, no começo aí das discussões, possível violação de convenções da OIT. Especialmente a Convenção 98, que é aquela convenção que trata da negociação coletiva. Como regra para melhorar as condições de trabalho, não para piorar as condições de trabalho. Possivelmente, doutor Ito, nós teremos novidade ainda desta semana, em que o Brasil está figurando entre os, se não me engano, aqui os 24 piores casos graves de violação das convenções internacionais. O ministro do Trabalho do Brasil, ontem ou anteontem,
se manifestou lá na OIT defendendo a reforma, defendendo contra isso aqui. E eu até li agora um texto aí em inglês, complicado de ler, mas ninguém mesmo no tribunal hoje, a empáfia do ministro lá, tratando do tema, lá na OIT. Agredindo, inclusive, assim, com expressões agressivas. Enfim, nós não sabemos o que vai acontecer. Nós temos... A verdade é que nós temos problema pela frente. Nós temos problemas muito sérios pela frente para resolver. No tocante, são vários, são muitos. Mas no nosso caso específico hoje aqui, das negociações coletivas. Que, sem dúvida alguma, não temos como não afirmar, é importante, é importantíssima, é necessária no Estado democrático de direito. Mas uma negociação coletiva feita com equilíbrio. A relação entre capital e trabalho já é desequilibrada. Por isso, negociação coletiva e não individual. Qual é o equilíbrio que existe numa negociação do empregado direto com o empregador? Pelo sindicato, presume-se que será uma negociação mais equilibrada. Mas diante da situação hoje em que se encontram os sindicatos, na sua grande maioria, inclusive sem custeio para bancar a sua luta, etc, etc. Que negociação coletiva será essa? E o que é que o Ministério Público do Trabalho, e o que é que finalmente a Justiça do Trabalho vai dizer, vai fazer? Porque vão ser provocados, não haverá a menor dúvida. Vale ou não vale? Diante, não do que pensa, do entendimento pessoal meu, de cada juiz, de cada procurador, mas diante dos comandos maiores. Normas convencionais da OIT, assinadas pelo Brasil, que são lei, inclusive na categoria de direitos humanos, e da própria Constituição Federal. Esse é o grande desafio que nós temos pela frente para resolver. E aí eu agradeço, falei muito, mas estou aqui à disposição para trocar ainda algumas palavras com vocês. Então, queremos agradecer aí ao professor Raimundo Simão pela brilhante exposição, resgatando aí o aspecto histórico da formação do direito do trabalho, o conceito e a finalidade, a essência da negociação coletiva, tanto na ideia do plano internacional como do plano doméstico também. E aí eu queria, aproveitando o procedimento que já tem sido adotado nos outros encontros, os encontros anteriores, abrir de antemão aí a palavra para saber se alguém gostaria de fazer alguma indagação, alguma pergunta, alguma provocação, alguma reflexão para o professor Raimundo Simão, para que a gente possa aproveitar da sua sapiência e desfrutar desse conhecimento para nos ajudar nesse período de transição que nós estamos vivendo aí pós-reforma trabalhista. Professor Raimundo, prazer em revê-lo. A minha pergunta é sobre a dispensa coletiva. Comenta-se que as empresas jornalísticas a maioria, estão deficitárias. Volta e meia, alguns jornais, revistas dispensam coletivamente. Então, o assunto tem ido para a SDC, para decidir o assunto. Agora, como a reforma trabalhista determina que a dispensa coletiva deverá ser igual à dispensa individual, significa que as empresas, qualquer empresa, pode dispensar coletivamente. Como o senhor disse, os sindicatos estão frágeis, as dispensas coletivas provavelmente continuarão ou recomeçarão como no passado. Por exemplo, no ano passado, salvo engano, aconteceram
várias dispensas coletivas. Então a preocupação é, será que não vai continuar? Esse é um dos principais problemas, questões a serem, e já está sendo enfrentado. Nós já temos aí várias decisões da Justiça do Trabalho, liminares, né? Alguns juízes dão a liminar para suspender a dispensa e mandar voltar a negociar. Outros não dão, vai para o tribunal. Quer dizer, vai chegar no TST. O que o TST vai decidir? Será que o TST vai manter aquele entendimento anterior? Olha que interessante. O TST criou aquele entendimento, repito, a partir daqui, desse tribunal, um acórdão muito... É uma aula. O acórdão da doutora Ivani é uma aula sobre direito coletivo do trabalho diante das normas internacionais. Então, o TST firmou o posicionamento sem lei. Tinha uma lei dizendo que era obrigatória a negociação coletiva? Não, não tinha. Mas ele criou dentro de uma construção de interpretação do direito, né? Inclusive o direito internacional, né? Agora, nós temos uma reforma feita dessa forma como foi, né? Violando dispositivos constitucionais e convencionais. E aí, o TST vai manter ou não vai manter? É a expectativa que temos todos nós. Até lá, nós vamos ficar nessa insegurança, realmente, Toredeus. E sem dúvida alguma que as empresas vão aproveitar. Porque o objetivo, qual foi? Foi esse. Porque realmente você negociar com o sindicato, sabe, é melhor não negociar, não é isso? É melhor fazer sem negociar. Esse foi o objetivo da criação, assim, desculpem, mas de uma forma estúpida, né? Juridicamente falando, porque você dizer que demissão individual é igual demissão coletiva, são institutos, meu Deus do céu, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É que nem, diz o Manuel Antônio Teixeira Filho, esse grande doutrinador, você querer tampar um orifício redondo com uma tampa quadrada, não dá, né? Então veja, a batata quente está na mão da Justiça do Trabalho, Toredeus, não há a menor dúvida, até o TST decidir e quem sabe o Supremo Tribunal Federal também. Essa questão pode chegar no Supremo Tribunal Federal, quem sabe. Mais alguém gostaria? Tem lá no fundo, depois aqui na frente, tá, Marcos? Professor, boa tarde. Alguns meios de comunicação noticiaram nas últimas semanas que há um movimento de alguns sindicatos profissionais para preverem cláusulas exclusivas para os associados ao sindicato como uma forma de incentivar o associativismo e aí incrementar a arrecadação e o custeio, né, da atividade sindical. O senhor acha que isso seria viável juridicamente ou seria uma prática antissindical à luz do princípio da liberdade sindical e da Convenção 98 da OIT? Olha, grande questão, importante reflexão que... Márcio, né? Márcio? Não, é Chael. Chael. Então, importante realmente. Veja o seguinte, como disse o ministro Fachin, a estrutura sindical, e aqui para nós, seja boa ou ruim, e não é boa, a organização sindical hoje, pela Constituição Federal, ela não é boa. E nós temos uma semi-liberdade sindical. Mas ela é estruturada, sendo boa ou ruim, num tripé. Sindicato único, representação de todos, sócios e não sócios, e contribuição obrigatória. Então é para isso, quer dizer, é o que eu digo, é certo ou errado, mas tem uma lógica lá. Então, o Fachin diz, olha, quebrar um tripé e da forma como foi feito, que não dá. Se quisesse, fizesse uma reforma. Vocês se lembram que em 2004, o governo que aí estava, fez um chamado Fórum Nacional do Trabalho, por muito tempo, uma discussão, grande discussão, com empregados, empregadores e governo,
e no final aprovaram 2 projetos. Um era de reforma do artigo 8º, mudando o sistema sindical, mudando o custeio sindical, acabava assim com a contribuição sindical, paulatinamente, em 5 anos. E criava alternativamente uma chamada contribuição negocial, contribuição da negociação coletiva, né? Então o Fachin diz, olha, não dá, aí não dá. Independentemente de você ser a favor ou contra esse sistema de custeio, mas não dá para fazer dessa forma. Bem, aí você pergunta, e pode um sindicato negociar somente para o sócio? Quando a Constituição diz que é obrigatória a participação do sindicato na negociação, que o efeito, aí a CLT, que o efeito é erga omnes. Tem alguns sindicatos que estão fazendo isso já. Eu digo para vocês, eu tenho muita dúvida a respeito, viu? Eu tenho muita dúvida a respeito. Será que não é isso exatamente que o setor patronal quer? Em média, o Brasil tem menos de 20% de associados. Então, o sindicato negocia para 20%. Os outros 80%, olha, não é interessante? Não precisa negociar, então resolve direto com o patrão. Então, eu tenho minhas reservas sobre isso. Mas a questão é interessante. O Ministério Público do Trabalho acabou de fazer um acordo com os sindicatos metalúrgicos da CUT, aqui de São Paulo, juntamente com a federação. Um acordo judicial. Acredito que já tenha sido até homologado por uma das varas aqui de São Paulo. Caso que estava aí há muito tempo sobre o custeio. O procurador do trabalho chamou o sindicato e falou, olha, a federação, junto com os sindicatos, vamos resolver esse negócio aqui? Querem liberdade sindical? Vamos começar na prática a colocar liberdade sindical? Proposta número 1. A Assembleia vai decidir, é a Assembleia que vai decidir, em primeiro lugar, se o sindicato vai negociar para todos ou se o sindicato vai negociar somente para os sócios. Se a Assembleia aprovar que vai negociar para todos, todos também vão pagar uma contribuição. E vai discutir na Assembleia, é lá. Porque o sindicato tem que ter dinheiro para bancar. Como é que você faz negociação sem dinheiro? Segundo, se a Assembleia aprovar que a negociação será somente para os sócios, aquele que não é sócio, se amanhã quiser ser beneficiado da negociação coletiva, ele vai contribuir com o sindicato. Isso é o sistema de alguns países aí, de primeiro mundo, onde há liberdade sindical total. Terceiro, ele exigiu do sindicato. Não se fala mais em contribuição sindical. Tudo bem? Tudo bem. São sindicatos que eu disse, já há muito tempo já tinha tentado. Aliás, agora, meses atrás, sindicatos metalúrgicos soltou circulares para as empresas. Olha que interessante. Não foi para pedir para descontar a contribuição. Foi dizer, não desconto contribuição sindical. Não é interessante? Eu falei, gente, olha, é algo assim inédito. É claro que todos os sindicatos estão preparados para isso? Não. Um sindicato metalúrgico São Bernardo está, porque ele tem, sei lá, 70%, 60% de associado. Esse sindicato metalúrgico ligados à CUT, independente da paixão, gosto ou não gosto, são os sindicatos mais fortes que nós temos aqui em São Paulo e certamente no Brasil. São sindicatos, por exemplo, que o Sindicato de Sorocaba fez uma negociação um mês antes da reforma trabalhista, já a data base 2017, 2018, assegurando tudo que já tinha e dizendo, não aplica a reforma trabalhista aqui. Agora, o movimento sindical inteiro do Brasil está preparado para fazer isso? Mas, meu amigo, nós vamos ter que enfrentar essa questão também. E, inclusive, a Justiça do Trabalho vai ter que enfrentar isso. Vamos ver o que vai dar. Boa tarde, professor. Eu gostaria de saber do senhor
A considerar a atual situação e a organização sindical brasileira, mormente no que tange à contribuição sindical explanada pelo senhor, como o senhor encara a não ratificação da Convenção 87 pelo Brasil? Eu encaro isso como um grande problema. Quer dizer, o Brasil já perdeu muitas oportunidades. Aliás, o projeto da 87 está lá, está dormindo lá no Congresso. Por que, por exemplo, não resgatar agora um projeto de terceirização de 1998, embora tivéssemos outros modernos, mais modernos, aquele do país, se não me engano, que estavam chegando lá num acordo, né? Resgatar aquele de 98, que era o pior que tinha. Por que não resgataram o projeto sobre a 87 e aprovaram? Porque, por exemplo, meu amigo, não pegaram o resultado daquele Fórum Nacional do Trabalho, que realmente, gente, foi discutido. Teve muita briga no bom sentido lá, mas as partes interessadas chegaram, olha, nós precisamos realmente mudar a organização sindical. E alteraram o artigo 8º. Então fizeram uma emenda e já fizeram outro projeto de regulamentação. E resolveram todas essas questões. Se quisesse mesmo valorizar os sindicatos, a negociação coletiva, que é fruto de tudo isso, e a liberdade sindical, que está acima de tudo, era esse o caminho. Mas não foi esse o caminho trilhado pelos legisladores. Não é? Perderam uma grande oportunidade. Certamente teria grande parte do povo, da sociedade, a favor. Não é? Mas não foi esse realmente o objetivo. Alguém mais teria alguma questão? Eu vou me aproveitar então da condição de presidente da mesa também para formular uma provocação ao professor, tá certo, professor? É o seguinte, não obrigatoriamente que seja a minha posição, mas até mesmo para que a gente possa enriquecer o debate e aproveitar da sua sapiência aqui nessa tarde de quarta-feira. Muito se fala que na reforma, com esse novo padrão que foi feito, principalmente a extinção da contribuição sindical obrigatória, que isso ia gerar obrigatoriamente um enfraquecimento dos sindicatos, o que de certa forma deixava assimétrica essa relação, uma vez que se prestigia a negociação coletiva, mas não se favorece o fortalecimento de um dos principais personagens dentro desse instituto. Agora, eu lembro que quando a gente estuda um pouco, principalmente nos manuais sobre a Convenção 87, muito se fala o seguinte, que logo depois que ela fosse aprovada, iríamos viver como que um período meio catastrófico, né? Até que os trabalhadores pudessem, pelo amadurecimento político, se organizar e então descobrir qual que seria o melhor caminho para trilharem nas suas reivindicações. E a provocação que faço, a pergunta, é o seguinte, será que essa mesma situação não poderia ser vivida também hoje com essa novidade trazida pela reforma trabalhista? Em outras palavras, houve um golpe duro que foi dado nas entidades sindicais com o fim da sua principal fonte de custeio, mas será que esse período não seria aquele período em que nós poderíamos talvez favorecer um amadurecimento político desses sindicatos, dos trabalhadores, para que eles pudessem, a partir dessa dificuldade, encontrar um caminho dentro dessa situação adversa para fortalecer o seu movimento, as suas reivindicações, a sua luta política? É um caminho, é uma posição, né? Mas é que é assim, Ítalo, o golpe, a bordoada foi tão grande que você, assim, tem sindicato que caiu, está na lona e a gente sabe na prática isso, sabe? Não se levanta, vai demorar para se levantar. Por que vai demorar? Porque os próprios trabalhadores vem sendo feito um trabalho. Sindicato não presta. Sindicato é tudo ladrão. Você vai pagar para sindicato, você vai tirar dinheiro, quer dizer, então é um discurso muito fácil de ser feito, a mídia faz isso, né?
vai perguntar para você quer pagar? Você quer pagar para a sua associação? Olha, eu não gostaria, mas pensando bem, eu continuo pagando para a minha associação, pago 1%, né? Mas, poxa vida, então isso é uma construção. Vejam aquela questão da contribuição assistencial. A gente tem N casos, são as empresas que interferem na oposição. Ônibus, mandam ônibus, trabalhadores em ônibus, para fazerem oposição. Porque realmente é mais fácil você negociar com alguém bem fraco do outro lado, né? Por isso que eu digo, a coisa é bem estruturada, não é? Então eu acho que não era, para mim não é. A solução não era essa. Repito, eu não sou defensor de contribuição obrigatória. Eu sou defensor da liberdade. E aqui nem é aquela questão, é unicidade, é pluralidade. Não, você deixa a liberdade e os atores decidem se querem pluralidade, se querem o que querem. Não é isso? E a questão da negociação, porque fica um negócio incongruente. Como é que você obriga o sindicato a negociar para todos? Quer dizer, eu e o doutor Ítalo somos trabalhadores aí de uma fábrica. Eu sou sócio, ele não é sócio. Não, eu não vou pagar. Em nome da liberdade, eu não vou pagar para o sindicato. Eu vou pagar, eu sou sócio e vou pagar por ele. Quer dizer, é uma questão até, o chamado enriquecimento. É uma questão de criar uma disputa entre os trabalhadores. E a gente vê no dia de fala, poxa, o que é isso, meu? O que é isso? Quando você recebe os teus 10 mil reais aí de PLR, aí é tudo bonitinho, mas você não quer contribuir. Então, sabe, isso foi alimentado. Isso é uma questão que vem sendo alimentada e chegamos, assim, no buraco do poço. Repito, nós temos sindicatos que sobrevivem sem a contribuição, que nem o Sindicato Metalúrgico de São Bernardo. Claro, mesmo assim, eu conheci pessoalmente, fez inúmeros cortes, inclusive demissões de funcionários. Tem sindicato aí que demitiu 70% de funcionários. O Sindicato Metalúrgico fez um número menor, sabe? Mas ele tem gordura e condição de enfrentar isso. Agora, o movimento sindical como um todo não tem. Está na lona e vai demorar muito tempo para se levantar, né? E repito, foi feito de propósito, não foi feito assim à toa. Isso foi feito de propósito, porque no artigo 612 fala, inclusive, que essa contribuição negocial, essa assistencial, ela também não pode. Ela fica de forma facultativa, como ficou a contribuição sindical. Esse é o grande problema, né? Não precisava. Como diz assim, né, doutor Edilson? Puxa a orelha. Mas não arranca a orelha, né? Alguém mais teria alguma questão para trazer aqui para o professor poder responder? Bom, então, não havendo mais outras questões, eu acho que nós poderíamos agradecer a presença do professor Raimundo. Eu imagino que todos nós saímos daqui enriquecidos nos nossos conhecimentos hoje com essa brilhante palestra que ele nos concedeu. Eu estava lembrando também, professor, que à medida que o senhor ia falando e o senhor ia fazendo um resgate histórico, tanto da essência da negociação e fazendo esse passeio, de certa forma, pela formação histórica do direito do trabalho, e lembrando que cada vez mais a gente vê a ideia de uma flexibilização, né? A gente pode pegar lá desde a época do banco de horas, do contrato a tempo parcial, e aí a gente vai caminhando e cada vez mais a legislação sempre se voltando para uma tendência flexibilizadora, desregulamentadora, e não propriamente uma tendência de proteção do direito dos trabalhadores, né? Mas, de qualquer maneira, então, nós queremos agradecer aqui a presença do senhor, tá certo? Foi uma alegria muito grande para a escola ter podido contar com a sua presença nesse nosso ciclo de estudos sobre a reforma trabalhista, principalmente dentro desse nosso jubileu de prata, os 25 anos que nós celebramos hoje da Escola Judicial do Tribunal Regional da 2ª Região.
E, em nome da escola e do nosso diretor desembargador Adalberto, como sinal do nosso agradecimento, nós queremos passar então para o senhor aqui o certificado da sua participação no nosso evento, tá certo? Passo aqui para as suas mãos nesse momento. E também um brinde, uma lembrança que nós trouxemos aqui.